queridos alunos, aqui quem fala é o professor Arlan Francisco. Estou aqui de novo para passar para vocês mais uma videoaula de geografia. Bem, pessoal, vamos ver qual o conteúdo que temos para a aula de hoje. Bem, pessoal, antes de iniciarmos a nossa aula, é válido ressaltar mais uma vez que essa aula é da modalidade EJA. É uma aula voltada do 6º ao 9º ano. Tranquilo? Bem, pessoal, nosso tema de hoje é indústrias, as suas transformações e seus desafios, certo? Bem, pessoal, um dos principais agentes de produção e transformação do espaço geográfico na sociedade atual, sem dúvidas, é a atividade industrial, pois ela provoca efeitos sobre os movimentos populacionais e o crescimento das cidades. Interfere nos tipos de produção no meio urbano e também no meio rural, entre outros. Bem, pessoal, entende-se por industrialização o processo de transformação de matérias-primas em mercadorias ou bens de produção, certo? Esses últimos podendo ser novamente transformados. Ou seja, pessoal, por meio do trabalho, do emprego, de equipamentos e dos investimentos de capital. Tudo isso é a questão da industrialização que as indústrias acabam gerando na sociedade atual em que vivemos. Bem, pessoal, vamos ver agora um pouquinho da evolução da atividade industrial. Um breve histórico, certo? Pois bem, pessoal, ao longo do tempo, as sociedades pré-industriais e industriais passaram por sucessivos estágios de transformação, o que gerou diretas consequências sobre os tipos de produções de mercadoria e a forma de inserção destas no mercado. Temos algumas fases aqui, ó. Fase pré-industrial, ou seja, aquela fase artesanal. A fase da atividade artesanal, isto é, quando essa prática era um modo de produção predominante, ou seja, de maneira geral, quase todo mundo ali só fazia artesanal, certo? É o que mais se tinha era meios artesãos. Entende-se desta a antiguidade até o século XVII, certo? A produção era individual e concentrada na figura do artesão, que atuava desde o início do processo produtivo até, por vezes, a comercializar os seus produtos. Ou seja, na fase do artesão, muitas vezes ele mesmo buscava, fabricava e vendia, certo? Nem sempre ele fabricava e dava para outra pessoa vender, como é nas indústrias hoje em dia. Ele fabricava e muitas vezes até chegava a vender o seu próprio material. Fase da manufatureira. Que fase é essa? A fase manufatureira. Bem, pessoal, as primeiras indústrias pautavam-se na manufatureira, ou seja, no trabalho manual. Essa fase estendeu-se durante o século XVII até meados do século XVIII, quando se iniciou na Inglaterra o processo de Revolução Industrial. Creio que alguns de vocês já tenham ouvido falar, certo? Utilizava-se o trabalho manual e máquinas simples com a inauguração do processo de divisões de tarefas, ou seja, é um momento que ele ia passar a dividir tarefas. Se vai construir, por exemplo, uma bicicleta, aqui é responsável por construir o pneu, essa outra área aqui vai construir o galvo, a janta, outro lado vai construir o assento, outro guidão. Começou a passar por esse processo de divisões de tarefas, certo? E temos também, pessoal, a fase maquinofatureira ou industrial. Podemos dizer que a fase industrial, propriamente dita, ocorreu após o início da primeira Revolução Industrial, com a invenção de maquinários capazes de intensificar a produção e empregar um maior número de trabalhadores, além de produzirem novos e vários tipos de
mercadoria. Acabou se tendo uma inovação. Temos também, pessoal, a fase pós-industrial, certo? Que a fase pós-industrial seria aquela em que as indústrias elaborariam ainda muito importantes, deixar de desempenhar um papel central de cerne das sociedades em uma etapa recente. A principal característica, nesse caso, é o deslocamento do emprego para o setor terciário, ou seja, comércio e serviços, certo? Em um fenômeno que os economistas chamam de terceirização da economia. Creio que hoje em dia é um termo muito usual. Muitas coisas hoje em dia é terceirizada. Bem, pessoal, é válido ressaltar que as etapas acima mencionadas não se sucederam de forma linear em todas as sociedades e nem de modo igualitário. Alguns países ou regiões do mundo somente conheceram o processo de industrialização em fases mais avançadas ou fase moderna, certo? É importante esclarecer isso e nem todos seguiram essa mesma linha de raciocínio. Alguns pegaram a etapa já pronta um pouco mais lá em cima. Vamos ver agora, pessoal, tipos de indústria, certo? Podemos dizer que existem 3 tipos de indústria, certo? Elas são, pessoal, classificadas com base na tipologia de suas mercadorias, havendo, porém, inúmeras outras formas de divisões da atividade industrial. Com base nesse critério, os tipos de indústria são indústria de bases, indústria de bens duráveis e indústria de bens não duráveis. Vamos ver cada uma delas, o que é que são cada um tipo dessa indústria. Vamos lá? Vamos iniciar, pessoal, com indústrias de bens, de base, certo? O que é indústria de base? São aqueles tipos de indústria que fabricam os chamados bens de produção. Isto é, pessoal, aqueles produtos que não são consumidos pelas pessoas, ou seja, nós não acaba consumindo diretamente, mas empregados por outras indústrias para a fabricação de mercadorias. Podemos, pessoal, podemos citar, por exemplo, máquinas industriais ou matérias-primas transformadas, tais como, por exemplo, vamos citar aqui o alumínio, o ferro, entre outras, certo? Inclui-se, pessoal, portanto, as chamadas indústrias extrativas, certo? Ou seja, aquelas que atuam no processo de refinamento ou transformação de matérias-primas recém-extraídas, tais como o petróleo, certo? E todos os materiais. Creio que vocês deu para entender tranquilamente, numa boa, bem simplesinho. O que é que são indústrias de base? Bem, pessoal, vamos ver agora a indústria de bens duráveis. A de bens duráveis, pessoal, são as indústrias que atuam na fabricação de produtos não perecíveis. Isso é, que possuem uma grande vida útil. Elas possuem uma grande vida útil. Como, por exemplo, podemos citar aqui os automóveis, o eletrodoméstico, entre outros. Certo? Algo que tem uma vida durável um pouquinho maior. Sabemos que um automóvel a gente constrói e passa vários e vários anos com um automóvel, ele tem uma vida durável. Como já disse, por si só, indústria de bens duráveis é algo que vai durar um pouco mais tempo. E a indústria de bens não duráveis, ou seja, quando diz não duráveis, é aquilo que não consegue aguentar muito tempo guardado, certo? São aquelas, pessoal, que produzem mercadorias perecíveis, ou seja, que são rapidamente consumidas. O exemplo mais prático e pradão, por exemplo, é os alimentos. E quando a gente tem um alimento, se não comer o alimento logo, ele vai estragar, certo? É um exemplo de uma indústria de bens não duráveis. Temos também, pessoal, do vestuário, entre outros, ou seja, as nossas vestimentas, roupas, certo? Que também tem um tempo durável. Vamos ver agora, pessoal, alguns fatores locacionais, certo? Bem, pessoal, os fatores locacionais referem-se aos elementos socioeconômicos
que orientam a distribuição de uma determinada indústria sobre o espaço geográfico. Dentre inúmeros fatores, podemos destacar os seguintes. Bem, o primeiro fator aqui, pessoal, que eu destaco é a presença imediata de matérias-primas e recursos naturais. Disponibilidade de mão de obra abundante e barata. Incentivos fiscais oferecidos pelo governo local. Isenção de impostos. Rede de transporte prática e eficiente, que permite o fácil escoamento da produção. Mercado consumidor amplo e acessível. Temos também, pessoal, fontes de energia que garantem a produção. Temos que ter também a presença de indústrias complementares ou de apoio. Em alguns tipos de indústria, é importante a proximidade com centros de pesquisas, tais como as universidades. Bem, pessoal, todos esses elementos, ou seja, pelo menos a maioria deles, são avaliados por uma indústria, quando ela escolhe o local para sua instalação. Muitos governos municipais, estaduais e até mesmo federais atuam no sentido de garantir essas condições, sobretudo incentivos fiscais, para que as fábricas instalem-se em seus territórios e assim gerem mais empregos diretos e indiretos, dinamizando mais a economia, deixando a economia um pouco mais dinâmica, certo, pessoal? Muito importante isso. Temos aqui também, pessoal, os efeitos da industrialização sobre o espaço geográfico, certo? Como já mencionamos, a indústria é um dos principais agentes de transformação do espaço. Quando a área, antes não industrializada, recebe um relativo número de fábricas, a tendência é receber mais migrantes para a sua área, acelerando a sua urbanização. Ou seja, vão construindo casas, prédios e vão urbanizando aquele espaço que as empresas habitam. Com mais pessoas residindo em um mesmo lugar, gera-se mais procura pela atividade comercial e também no setor de serviços que se expandem e produzem mais emprego. Entre outros aspectos positivos, menciona-se a maioria a arrecadação por meio de impostos, embora quase sempre as grandes empresas não contribuem tanto com esse aspecto, certo, pessoal? Temos também aqui, pessoal, dentre os efeitos negativos da industrialização, podemos citar os impactos gerados sobre o meio ambiente. Haja visto que, a depender do tipo de fábrica e das infraestruturas para elas oferecidas, são geradas mais poluentes na atmosfera e também nos solos e cursos d'água. O poder da intervenção da indústria nas sociedades é tão elevado que as atividades, ou seja, suas modalidades de produção, elas acabam tendo o quê? Uma forma predominante que suas linhas de produção atuam, interferem na organização do espaço, gerando mais ou menos produtos e empregos, entre outros elementos que temos. Bem, pessoal, trago essa atividade para vocês, está bem simplesinha, certo? Aqui no link da descrição tem esse linkzinho aqui, o nome é atividade, na frente tem um link, certo? Vocês clicam no link, já vão ser direcionados diretamente para o Google, lá vocês vão estar respondendo um questionário de múltipla escolha. Assim que responder o questionário, clica no botão enviar, encaminha de volta para mim que eu vou estar tendo este feedback de vocês. Bem, pessoal, o desafio de hoje, ele é bem simplesinho, bem relax. É algo que já foi muito debatido, certo? Você sabe o que é uma indústria? De acordo com o que vimos na aula de hoje. Já sabe o que é uma indústria? Fica esse desafio para vocês. E bem, pessoal, para finalizar a aula de hoje, trago essa reflexão, certo? A mudança é a lei da vida.
Aqueles que olham apenas para o passado ou para o presente serão esquecidos no futuro. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece, pessoal, dá aquele joinha, certo? Se inscreva no canal, também, se possível, ativa o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até a próxima.